Oi, gente, tudo bem? Tudo bem até ali, né? Porque tá um frio pra caramba aqui, tá muito frio. Hoje de manhã tá 4 graus. 4 graus é uma temperatura gélida. A gente tem aqui, acho que essa sensação térmica era mais baixa ainda. O inverno tá sendo muito rigoroso. Parece que entra frio pela gola da roupa, entra frio por aqui, pela manga, né? Eu tô cheia de lã, tô com frio na cabeça, tô com frio no nariz, o nariz tá gelado. E agora melhorou um pouquinho porque veio um solzinho pelo menos engana que está esquentando, né? Mas o frio está realmente castigando bastante a gente aqui pelo sul. Eu particularmente não gosto de frio. Eu gosto de verão, gosto de usar menos roupa, gosto de praia. Mas há quem goste, né? E aí com isso a gente não vai discutir. Mas esses dias eu acordei às 4 da manhã para pensar já. Na verdade eu não acordei para pensar, eu acordei e a partir daí eu, como não ia mais dormir, não ia conseguir mais dormir, eu pensei outros domingos, né? Só para lembrar vocês, se inscrevam no canal, deem like, comentem, compartilhem e sobretudo comentem o que vocês de repente estão achando. E eu acho que vai ser muito legal se vocês disserem lá alguns assuntos, né? Colocarem alguns assuntos, sugerirem, que aí na medida do possível eu vou fazer os próximos vídeos sobre esses assuntos, tá? Estou precisando muito falar. Eu estou em isolamento desde março, quando a minha escola parou, e eu estava pensando nisso, acho que até estou fazendo esses vídeos justamente porque eu preciso falar de literatura, assim, não é só fazer literatura, mas falar também, dizer, né, ter a sensação de que alguém está me ouvindo. Eu acho que muito por aí é essa função toda que eu inventei aí de canal no YouTube, tá? Mas eu já pensei algumas coisas assim para os próximos domingos. Eu pensei em falar em literatura e memória, essa coisa que o escritor tem de falar um pouco da sua infância, né? Eu falo muito da infância do meu pai, das reminiscências que a gente tem de infância e adolescência. Eu quero falar sobre literatura intimista, que eu também faço, faz um tempo que eu venho fazendo uns textos que são poesia em prosa poética, se vocês quiserem, que é uma coisa muito legal, principalmente porque eu fico bastante sozinha, né? Aí sozinha me vêm muitos pensamentos assim, mais fluxo de consciência mesmo, né? Quero falar sobre literatura e a mulher. Então tem algumas coisas aí, memória, mulher, literatura e a pandemia e alguns contos outros que eu fiz sobre personagens folclóricos assim de determinadas regiões aqui do sul. Então eu fiz mais ou menos um esquema aí e tenho já pronto para os próximos domingos. Mas eu quero trazer outros escritores também. Por enquanto eu começo com os meus textos, porque eu me sinto mais segura com eles. Depois eu quero trazer outros escritores e vou escolher escritores daqui, porque a gente tem muita gente boa escrevendo aqui, muito poeta, muita mulher, muito homem escrevendo, e eu acho que a gente tem que valorizar a galera que é daqui, né? Já que a gente vive aqui tão longe dos centros em que a arte é mais fácil de divulgar, então eu vou fazer assim, tá? Começo com os meus textos, já tenho alguns temas preparados para os próximos domingos, mas depois eu trago poetas conhecidos meus, poetas que eu admiro, enfim, tá? Hoje eu pensei em falar um pouquinho sobre literatura social. Na verdade, eu não quero fazer nada de teórico aqui, até porque eu não estou dando aula, né? O que eu quero é trazer textos mesmo para serem falados, que eu acho que é o que a galera está gostando mais, né? De ouvir os textos do que lê-los. Então, eu pensei em literatura social justamente por causa do frio, né? Já faz frio alguns dias aqui, piorou o frio. E essa questão da função social da arte em geral é uma função fulcral, né? Porque desde o início dos tempos, os escritores e os artistas em geral sempre abordam a questão social, fazem denúncia social a partir dos seus textos, né? Da sua pintura, da sua escultura, enfim, da sua forma de arte. Então eu pensei um texto chamado Lindeza de Frio, um texto curtinho. Eu trouxe 2 textos hoje, mas Lindeza de Frio é um texto curtinho que eu fiz, acho que faz uns 2, 3 anos atrás. Acho que ele está em um dos livros, acho que ele está no último livro, não tenho muita certeza,
Mas Lindeza do Frio diz assim: tudo muito lindo. Inverno é muito lindo. Lareira, botas, vinhos, cenários, caldos, gramado. No inverno as pessoas ficam mais elegantes. Sentem ânimo e disposição para fazerem as coisas. Fico imaginando o ânimo e a disposição de quem vive na beira da lagoa, em casa de madeira com frestras. Umidade que entra pelo piso do chão batido e corre pelas veias, arrefecendo o sangue e o coração. Crianças com sobra de ranho e falta de rango. Tudo muito lindo. Esse é um texto antigo, né? Mas tem um texto mais próximo, né? mais recente, que é um texto chamado Descoberto. No início da pandemia, eu ainda saía mais, enfim, ainda fazia umas pedaladas. E numa das pedaladas que eu fiz lá, acho que foi final de março, mais ou menos, eu me dei conta de que havia bastante mendigo, né? Bastante morador de rua aqui, no cassino onde eu moro. E em duas avenidas principais ali eles ficavam localizados. Então, um dia eu fui, percebi essa realidade e numa determinada manhã eu acordei e antes de mesmo que minha filha acordasse, levantasse, porque ela não ia deixar eu sair, que ela fica, né, me monitorando assim, eu só saio realmente quando é necessário. Ela está tendo um cuidado danado com essa questão da pandemia, apesar de ter só 12 anos, né? Mas um determinado dia, escondidinho enquanto ela dormia, eu enchi uma mochila de coisas, de comida e saí à rua para buscá-los, né? Fui de bicicleta, porque eu achava que era mais fácil o acesso até eles, enfim. E chegando lá, a primeira manhã foi meio frustrante, porque um grupo que eu queria muito ajudar não estava naquele dia. Acho que estavam ali localizados nas redondezas, mas eles não estavam no lugar que eu sempre os via. Na volta, um tanto frustrada, eu consegui achar outros, né? Não frustrada porque não os tivesse visto, né? Porque não é o que eu quero que eles estejam lá, mas na verdade frustrada porque eu sabia que eles estavam em algum lugar e eu não tinha os encontrado. Mas na volta eu acabei achando outros, enfim, e acabei deixando as coisas com eles, né? E voltei de certa maneira leve, e aí eu disse, bom, vou fazer isso então. E aí fiz isso algumas outras vezes, até que depois eles foram recolhidos, não estavam mais lá. Faz um tempo que eu não os vejo. Na cidade vi muitos, tem muitos, mas aqui no cassino não tenho visto tanto. E num determinado dia que eu fui, e me deu muita pena de uma menina que eu estava levando, além de comida, estava levando água, né? Eu não tinha algumas coisas aqui em casa, mas eu saí com dinheiro para comprar, daí comprei no meio do caminho e procurei. E eu, quando entreguei a garrafa de água com as comidas, assim, ou melhor, a sacola com a comida, ela se atirou na água, enfim, no leite, enfim, né? E aquilo me tocou extremamente, assim, independente de por que eles estejam na rua, independente do o que façam, o que fizeram para estarem lá, é uma coisa da qual a gente precisa se compadecer, né? E aí, na volta, no meio disso até tinha um menino que eu, no meio desse grupo, tinha um menino que eu conhecia de adolescente, né? E quando eu o vi, eu não reconhecia, assim, vim bastante chocada e a partir daí saiu esse texto, né? Na volta, no caminho, eu comecei a pensar o texto, cheguei aqui, eu não podia conversar, porque eu queria terminar o texto estava pulando dentro de mim. E o texto diz assim: tinha um dente ainda numa das laterais da boca. Tinha, não tem mais. Sua casa é um teto solar. Não reclama. Ganha comida de quem se compadece da situação e de vez em quando um troco. Agora estranha o vazio das ruas. Fica confuso. Parece com o vazio da sua boca que mais se assemelha a um galpão abandonado pedindo limpeza. Antes tivesse limpeza, não teria perdido os dentes que lhe fazem falta para comer e sorrir. Gosta de escancarar a boca quando alguém o vê. Dinheiro não traz felicidade, mas podia trazer uns dentes que era quase a mesma coisa, pensa ele enquanto arruma seus trapos. Gosta de sorrir para os outros, mas como é quase invisível, sorri para os cães que o acompanham. Compara seus dentes com os dos cães.
tão branquinhos e bem feitos são os dentes dos cachorros. Por isso queria sorrir para os parentes com igualdade. Gosta de super-heróis e de pensar que é um homem invisível. Mas de vez em quando o enxergam, principalmente quando lhe pedem, sem delicadeza, que saia da frente de alguma casa. E quando isso acontece, recolhe tudo e não reclama. Não reclama. Mas se desloca e se recoloca para dali a pouco se deslocar e se deslocar e se deslocar. Então, acho que com esse texto, assim, eu termino pedindo muito, assim, para vocês que, sei lá, coloca alguma coisa no carro quando for no supermercado, né, na mochila quando sair de bicicleta, se for dar uma volta, deixa alguma coisa no carro. Porque realmente a situação da galera que é da rua é bem complicada. Esses dias eu também saí com algumas coisas no carro e acabei colocando numa geladeira comunitária. Porque aqui no cassino eu não encontrei ninguém. Mas na cidade tem muita gente assim, então não custa nada, sobram coisas da gente, né? E a gente pode colocar num saquinho ali no carro, na bicicleta, andar a pé, que isso não vai fazer diferença pra gente, mas vai fazer uma diferença danada pra eles, tá? E acho que esse é o recado de hoje, assim. De novo, se inscrevam e principalmente comentem, deem like, compartilhem. Eu quero que vocês comentem para me ajudar a fazer os próximos, né? Eu já tenho mais ou menos uma organização para os próximos domingos, mas se houver alguma sugestão, eu posso trocar de ordem, posso pensar outras coisas e eu acho que é isso. Enfim, um beijão para vocês e até domingo que vem.